Shalom a todos. Graças a Deus, a minha saúde melhorou um pouquinho e posso estar novamente com vocês neste Shabat. É questão da idade, né? Às vezes a saúde já não é como éramos bem mais jovens. Mas graças a Deus, aqui estamos e podemos compartilhar um pouquinho com vocês alguns minutos nesta paraxá do Shabat. A paraxá desta semana, Shlach Lecha, envie para você, que fala com Moisés para enviar os espiões para reconhecer a terra prometida. É uma paraxá que vai de números 13:1 a 15:41. A haftará da paraxá desta semana é Josué 2, do 1 ao 24. E a Nova Aliança, leitura de Judeus Messiânicos 3, do 7 ao 19. Toda essa história é bem conhecida dos espiões que vão reconhecer a Terra Prometida. Todos vocês praticamente conhecem. E daí surge a instrução de Deus de que todos aqueles que não aceitaram a palavra, por cada dia que reconheceram a Terra Prometida, vão passar um ano no deserto. E são esses 40 anos que na prática uma geração inteira vai desaparecer e não vai chegar à Terra Prometida. Com exceção, como diz bem a palavra, dos descendentes daqueles dois que sim deram o seu parecer positivo, apesar das dificuldades, sobre essa terra que Hashem prometeu ao povo de Israel. Mas eu quero dedicar o comentário de hoje justamente ao capítulo 15. No final do capítulo 15 tem uma situação interessante. Qual é a diferença entre aqueles que cometeram um pecado por engano, por falta de atenção, mas não de propósito? Porque essas pessoas que cometeram um engano de propósito, elas podem expiar o pecado. Existe aí todo um ritual de sacrifício. Nós sabemos muito bem, já aprendemos que esse sistema de ritual naquela época era um jeito de ensinar ao povo. Hoje temos, infelizmente, alguns lugares que continuam na ritualística, na religiosidade, né? Mas basicamente naquela época era uma instrução de como devia se fazer. A ideia básica é que aquele que cometeu um pecado, se afastando dos mandamentos, por engano, pode expiar o seu pecado. Quer dizer, mesmo no dia de hoje, existe o reconhecimento, o arrependimento de uma pessoa que fez uma coisa errada. Nós temos um exemplo muito claro com o rei Davi, que cometeu uma série de barbaridades, como a gente diz em português, na sua vida, mas ao se arrepender sinceramente, Deus perdoou tudo aquilo que ele fez de errado. E acho que justamente a palavra mais importante aqui é arrependimento com sinceridade. E não chegar no dia do perdão, fazer a oração, já, automático, já tudo em ordem. O Deus vai me perdoar, e aí a gente continua fazendo bobagem às vezes. A palavra kavaná, intenção, continua sendo a palavra-chave para entender o que significa oração. Oração feita com sinceridade é um jeito de abrir uma espécie de comunicação com o Ser Supremo. O problema está justamente quando a oração passa a ser uma coisa automática. Nós vemos o judaísmo ortodoxo de hoje em dia, 3 orações, 3 vezes por dia, pá. Eles acham graça nos cristãos rezarem o rosário, os muçulmanos terem o Mawsaka, as contas, mas eles são a mesma coisa. Virou tudo automático. É uma religiosidade automática, como os monges tibetanos fazem rodar a roda de oração em lugar de orar. Tudo isso é vazio porque é falta de sinceridade.
de kavaná, de intenção. Você não precisa orar como está nos livros de orações do judaísmo ortodoxo, nem reformista. Você pode orar quando você quiser, quando você sentir. Só que deve ser com sinceridade, com intenção, com kavaná. E não automaticamente. Essas pessoas que vão orar para Deus dar trabalho, ou Deus dar para eles dinheiro, ou Deus ajudar a achar a chave do carro, essas pessoas não estão orando. Estão tentando fazer negócio com Hashem. Isso não é orar. Porque não é sincero. É para trazer benefício. Então, aquele que comete um pecado, não de forma voluntária, agiu errado, pode expiar o seu pecado, pode se arrepender. Mas no final do capítulo 15 temos um ponto interessante. Acha uma pessoa que está juntando lenha no Shabat, não sabe bem o que fazer com ele, porque ele está trabalhando no Shabat, e ele é levado perante a comunidade. E a Torá diz uma coisa muito interessante. Aquele que comete um pecado de propósito, sabendo que ele está indo contra os mandamentos de Hashem, ele está se colocando fora da comunidade. Isso é um ponto muito importante. Porque tem pessoas que dizem, estou um pouco ligando para os 10 mandamentos, esse ou aquele, eu vou fazer o que eu quero, de qualquer jeito Deus não vai me castigar, não acredito nisso. Deus fala comigo. Quando alguém comete um pecado, quando alguém está negando algum dos 10 mandamentos, um ou mais, e diz, eu posso fazer o que eu quero, não é Deus que está falando com ele, é o diabo que está falando com ele. Porque ele não está em comunhão com Deus. Ele está fora da comunidade. Quando não existe arrependimento, como é que essa pessoa acredita que pode fugir da justiça de Deus? E a justiça divina sempre funciona. Muitas vezes não vemos isso na Terra, mas não há dúvida nenhuma que ela sempre funciona. Se não há arrependimento, não há expiação. Se não há sinceridade, esse arrependimento não vale nada. E se uma pessoa diz, eu estou pouco ligando para os 10 mandamentos e vou mostrar para o mundo inteiro a minha amante, porque eu posso fazer o que eu quero, Deus faz tempo que deixou de falar com ele. E como diz a Torá, ele se colocou fora da comunidade. Por decisão própria. Então, essa pessoa que não se arrepende também deve assumir as consequências. Pensem bem nisso. E Shabbat Shalom para todos.